Bem, pessoal, então eu estou aqui em mais um vídeo aqui com vocês para fazer alguns comentários, né, a respeito das declarações, né, que eu já ouvi, né, evangélicos, né, falando, né, pessoas de seitas protestantes falando que nosso Senhor Jesus Cristo não veio fundar uma religião, né, que a igreja é a comunidade dos salvos, né, que todo mundo que se salva seria assim a igreja e tal. Bem, para mostrar que não é bem desse jeito, né, que nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou sim uma igreja. E como é essa igreja? Eu venho trazer aqui alguns trechos da Sagrada Escritura, não citados de forma desconexa, mas procurando fazer uma ligação, né, fazer um link entre eles. Pois se é a palavra de Deus, então ela é única. Deus é perfeito, sua palavra também é. Ok? E então vamos aqui só lembrando que a palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo, né, e não a Bíblia. A palavra de Deus é o registro, claro, tem a sua importância, né? Mas a Bíblia é o registro da palavra, o registro da ação de Deus, da palavra de Deus ao longo, né, de toda a história da humanidade, do começo, né, no Gênesis, até o Apocalipse no final dos tempos. Tá certo? E que, sabendo que a Igreja Católica é quem nos deu a Bíblia. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca nos mandou escrever um livro, mandou que fosse pregado o Evangelho. Nunca mandou escrever um livro. Então, aquelas religiões que se baseiam na Bíblia, saibam de uma coisa, estão se baseando na obra de uma religião, de uma fé que não é a deles. Estão se baseando no fruto de outra igreja. Né? Estão se baseando em algo que não tem nada a ver com eles. Né? Houve uma deturpação da Sagrada Escritura da Bíblia, né? Que deu origem a essas diversas interpretações do mesmo texto sagrado, né, que deram origem a essa confusão de seitas, de igrejas que nós temos aqui. Ok? Então vamos começar. Primeiro, o básico de tudo. Né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E no Evangelho de São Mateus 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. Ou seja, nosso Senhor fala claramente que vai edificar uma igreja, a minha igreja. Né? Isso sobre a fé de São Pedro. Claro, todos os apóstolos tinham a mesma autoridade, tinham o mesmo poder, né, tinham a mesma missão de evangelizar, mas para que fosse garantida ao mesmo tempo a unidade, já que os apóstolos iriam cada um para um lugar do mundo evangelizar, mas para garantir a unidade de fé dos apóstolos, então foi instituído o primado de São Pedro. Ok? Outra passagem do Santo Evangelho, Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 10, versículos de 1 a 16. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os dois a dois adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Então, vemos até aqui, né, assim, um preâmbulo assim da missão da igreja, né? Todos os seus fiéis, né, os discípulos, né, ir pelo mundo para poder evangelizar. E dois a dois, ou seja, nunca sozinhos, irem evangelizando. Né? Até para demonstrar que estão indo os dois, não, nenhum está falando por si, mas estão transmitindo a mesma fé. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo já está falando que já está agindo por meio dessas pessoas, que já está falando por meio dessas pessoas, que já está levando a graça aos outros, a quem vai ser evangelizado por meio dessas pessoas. Então, nosso Senhor, né, já está levando a graça, né, já está levando a sua salvação às pessoas, aos outros, mas por meio de quem? Por meio de outras pessoas. Ou seja, por meio da igreja. Que nosso Senhor Jesus Cristo já disse que edificaria. Então, uma outra passagem aqui dos Atos dos Apóstolos, né, também de autoria de São Lucas, nós temos o seguinte. Diz, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, né, ou seja, os apóstolos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ou seja, então nós falamos aqui, mais uma vez reforçando a origem divina da igreja, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo conquistou a igreja, né? Adquiriu a igreja, melhor dizendo, adquiriu a igreja com seu próprio sangue. Então ela foi fundada no próprio sangue de Cristo. A igreja jorrou, né, do lado aberto de Jesus,
assim como Eva foi tirada da costela de Adão adormecido. Como o sangue jorrou do coração de nosso Senhor Jesus Cristo morto, né? E daí jorrou a igreja, né? Nós já encontramos um preâmbulo disso lá no Gênesis, né? Quando a Eva, a esposa de Adão, foi tirada da sua costela, da costela de Adão adormecido. E a igreja, se você olhar lá no Apocalipse, ela também é retratada como a noiva, né? Como a noiva que vai se encontrar com seu noivo, né? Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, a esposa, né, vai se unir ao seu noivo, nosso Senhor Jesus Cristo, né, no final dos tempos. Sim, e também aqui, vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus. Ou seja, a igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fundou a igreja, mas mais uma vez ele quer a participação de todos os seus filhos, né, daqueles que ele constituiu bispos, né, o Espírito Santo constituiu bispos, para pastorear a igreja de Cristo, para que através dos bispos nosso Senhor continue agindo na sua igreja, né? E essa ação de Deus através da igreja, através dos seus sacerdotes, né, que começou com os apóstolos, ela está bem enfatizada aqui. Veja bem, pois, como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos membros tem uma diferente função. Continuando aqui. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Né? Vamos continuando aqui. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, também, assim também é Cristo. Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Todavia, se eu tardar, quero que saibais como deveis portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, o que é que nós temos aqui? Meus amigos, está mostrando aqui como a igreja, ou seja, aqueles membros da igreja, aquelas pessoas, somos membros do corpo de Cristo. E Cristo não tem vários corpos, Cristo tem um corpo só. E se somos membros do corpo de Cristo, participamos junto com ele do seu ministério, né? do seu sacerdócio, do seu trabalho de evangelização. Ou seja, e nosso Senhor Jesus Cristo continua com seu sacerdócio, continua com a sua evangelização, continua, né, com o seu ensino através da igreja, do qual todos nós somos, que é da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Ok? Então, nosso Senhor continua agindo através da sua igreja, continua agindo no mundo através da sua igreja, através dos seus sacerdotes, através dos leigos, né? Porque diz que há muitos membros, né? Sacerdotes, diversos níveis de sacerdotes, leigos com diferentes missões, mas um só é o corpo, ou seja, uma só é a igreja, né? E do qual somos todos membros do corpo de Cristo, né? Embora temos muitos membros e cada um com a sua função, com a diferente função, um só é o corpo, né? Diferentes funções, sacerdotes e leigos, muitos membros, mas um só é o corpo, ou seja, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Então, se Cristo é a cabeça do corpo, os movimentos do corpo que ele faz são oriundos de quem? Da cabeça. Então, nosso Senhor Jesus Cristo age através do seu corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo analogia, nós agimos através do nosso corpo, pensamos e agimos através do nosso corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo também. Ele é a cabeça da igreja, infinita sabedoria, ele age através dos seus membros, que são o corpo místico de Cristo. Sabe, através dos seus membros, que são quem? Que é quem? A igreja. Ele age através dos seus membros. Com vários membros, né, diferentes funções, o sacerdote e o leigo, nosso Senhor Jesus Cristo age através dos seus membros. E nós temos aqui que a igreja do Deus vivo, que é a coluna e sustentáculo da verdade, ou seja, a igreja é que é a depositária da verdade. Não é a depositária da verdade um livro, não é a Bíblia, com todo o respeito que a Bíblia merece. Não é? Mas a coluna e o sustentáculo da verdade, a verdadeira interpretação da Escritura, cabe à igreja. Tá? Cabe à Igreja Católica. E não cada um pega a Bíblia e interpreta da maneira que quer. A coluna e sustentáculo de verdade é a Igreja do Deus vivo, que ele fundou lá no começo, desde os apóstolos. E se você remontar toda a história dos apóstolos, vai indo, vai indo, vai indo, você vai chegando na Igreja Católica. Isso
sem nenhuma apelação. E, mais uma vez, em um trecho da Escritura, nós temos o seguinte: há um só Senhor, veja bem, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, se há um só Senhor, o seu corpo é único. Se o seu corpo é único, há uma só comunidade de fé. Ou seja, há uma só fé, e não fés diferentes, e há um só batismo. Então, a partir do momento que você tem diversas igrejas que surgem aí, cada uma com a sua fé, podendo divergir uma das outras profundamente nas questões de fé e com diversos batismos, aí você já viu que aí não pode ser verdade essa história de que Cristo não veio fundar uma igreja. Porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Né? Verdade da Escritura. Ou seja, se você não tem, né? Se você não tem uma só fé e um só batismo, então você está contrariando essa verdade aqui que a Sagrada Escritura registra. Então, se não há uma só fé, tem diferentes fés, se não há um só batismo, tem vários batismos, então você está ao contrário do que o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Então, todas essas comunidades, todas essas verdades, essas fés não podem ser realmente membros do corpo de Cristo. Não podem ser assim a comunidade dos salvos, a igreja de Cristo nesse sentido que é dado. Não. Ok? Então, caminhando um pouco mais, diz o seguinte na carta aos Efésios: mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É a cabeça, então, ele, Cristo, é a cabeça do corpo, ou seja, quem é o corpo? A igreja. A igreja que nosso Senhor Jesus Cristo fundou sobre a fé de São Pedro. Ok? E aqui, mais um trecho da carta de Colossenses. Não se mantém unidas a cabeça, da qual todo o corpo, pela união das juntas e articulações, se alimenta e cresce conforme o crescimento disposto por Deus. Ou seja, se todo o corpo unido à cabeça, ele se alimenta e cresce, então o corpo ele está sujeito à cabeça. Se está sujeito à cabeça, ele age segundo as ordens, segundo aquilo que recebe da cabeça. Se a cabeça é Cristo, e a igreja age conforme Cristo, então, se a igreja agiu, é porque essa foi a ordem dada a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa foi a ordem dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Claro, você pode ter um ou outro membro doente ali da igreja que venha a pecar, mas isso aí é o comum. Infelizmente é o comum desde o início dos tempos, desde o pecado original. Mas, para isso, nós temos o nosso trabalho constante de evangelização. Para manter esses membros da igreja não ser um membro doente, não ser um membro do corpo doente, ser um membro saudável. Vamos aqui. E, reforçando que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo, nós temos o seguinte. Agora, começando e terminando com as palavras do nosso Senhor. Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Ora, se a igreja é a comunidade dos salvos, né? E se a igreja é a comunidade de todos os salvos, mas você tem um reino dividido. Um reino dividido em você não tem uma só fé, você não tem um só batismo. Embora se digam que tem o mesmo Senhor, mas tem o mesmo Senhor, mas a fé é diferente. Como pode fés diferentes com relação ao mesmo Senhor? E você tem batismos diferentes. Então, se você tem diversas fés, diversos batismos, esse reino está dividido, então esse reino ele não pode durar. Ele não pode durar, então esse não é o reino de Deus. Não é o reino eterno de Deus, não é a Jerusalém celeste.